meu nome é Cláudia Miranda, sou do Frutuoso Gomes e sou aluna do curso de Educação do Campo. Hoje irei apresentar um trabalho. O trabalho poderia ter sido feito em grupo ou individualmente, eu escolhi fazer individualmente. Então, eu irei começar falando brevemente sobre cada filósofo, porque o tempo é bem curto aqui. E o primeiro que eu irei falar é sobre Jean Piaget. Ele foi um psicólogo muito importante, um estudioso da psicologia evolutiva. Ele revolucionou os conceitos de inteligência infantil, que provocou mudanças nos antigos conceitos de aprendizagem e educação da nossa sociedade. A assimilação é tomada como a capacidade de o sujeito incorporar um novo objeto ou ideia a um esquema, ou seja, as estruturas já construídas ou já consolidadas pela criança. Já a acomodação seria a tendência do organismo de ajuntar-se a um novo objeto e assim alterar os esquemas de ação adquiridos, a fim de adequar o novo objeto assimilado, ou seja, as mudanças. Para Piaget, o conhecimento é construído na interação entre o sujeito e o objeto. Ou seja, o conhecimento não está no objeto que a criança estuda, mas sim na interação entre ambos. Para isso, o professor deve respeitar e acompanhar os estágios de desenvolvimento das crianças, que para Piaget são 4. Eu irei falar, só mencionar cada um, porque se eu for falar especificamente de cada um, eu vou tomar muito tempo aqui, o meu tempo é curto. Então, eu vou falar só os estágios. O primeiro é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos. O segundo é o pré-operatório, que é de 2 anos a 7 anos. O terceiro é o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos. E o operatório formal, que é de 12 anos em diante, que é o último. Agora irei falar sobre Vygotsky. Vygotsky foi um psicólogo que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento denominada socioconstrutivismo. O ZDP, vocês devem estar se perguntando o que significa essa sigla, ZDP. Ela significa Zona de Desenvolvimento Proximal. É um conceito na psicologia sociocultural ou sociohistórica, que foi criado originalmente por Vygotsky. Podemos descrevê-la como a distância entre o nível de desenvolvimento real determinado pela capacidade e o nível de desenvolvimento potencial determinado por desempenhos possíveis com a ajuda de adultos ou de colegas mais avançados ou mais experientes que levarão o indivíduo menos experiente à apropriação pela interação dos conhecimentos que o indivíduo mais experiente possui. Henri Vallon, mais conhecido como Vallon, foi um psicólogo, filósofo, médico e político francês. Foi que foi. Ele tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Vallon divide o desenvolvimento das crianças em estágios que são um pouco diferentes dos estágios de Piaget. Enquanto os de Piaget são 4, os de Vallon são 5. Eu vou falar brevemente, assim, um pouquinho, para dar uma diferença entre ambos, mas é bem pouco. Resumo do resumo do resumo. O primeiro é o impulsivo emocional, que é de 0 a 1 ano. Então, esse primeiro é a partir da fusão com o outro, que a criança interage com o meio ambiente, participa, se familiariza e aprende sobre o mundo que a cerca. O segundo é o sensório motor e projetivo, que é de 1 a 3 anos. Neste estágio, se estabelece uma relação intensa com os objetos através do contato e se inicia a indagação persistente sobre o que eles são, seus nomes e como funcionam. O terceiro é o personalismo, que é de 3 a 6 anos.
Nesta fase, a criança começa a se descobrir diferente das outras e dos adultos. A diferenciação se dá entre as crianças e o outro. O próximo é a categorial, que é de 6 a 11 anos. Ela ocorre sobre a diferenciação mais intensa e nítida entre o eu e o outro, o que fornece a estabilidade necessária para a exploração das diferenças e semelhança entre objetos, imagens, conceitos e ideias. O último é a puberdade e adolescência, que é de 11 anos em diante. Delimita-se de maneira mais clara e precisa o reconhecimento da singularidade e autonomia do indivíduo, com valores e sentimentos próprios mediante ações de conforto e autoconfirmação. Para Vallon, o processo de desenvolvimento oscila constantemente entre a afetividade e a inteligência de maneira retórica, podendo até mesmo manifestar voltas. As aprendizagens adquiridas em cada estágio são irreversíveis, no entanto, o indivíduo pode retornar a algumas atividades de estágios anteriores. Ou seja, ele pode evoluir, mas também pode acabar voltando. Para ele não há condicionamento e extinção de comportamentos, ou seja, um estágio não suprime as aprendizagens anteriores, antes das integra, resultando em um comportamento fundado na agregação e na combinação dessas partes anteriores. O desenvolvimento, para ele, só se torna possível através da integração de 3 dimensões: a motora, a afetiva e a cognitiva, exigindo uma conexão entre o corpo do indivíduo e o ambiente e o meio social em que vive. Chegamos então à afetividade, que está presente em todos os estágios. Ela é um elemento indispensável para o desenvolvimento humano. A teoria da afetividade de Vallon, nesse sentido, nos serve para questionar qualquer forma de ensino que não leve em consideração a compleição afetiva, social e política da educação, onde todas as crianças, sejam quais forem suas origens familiares, sociais e étnicas, têm direito igual ao desenvolvimento máximo que sua personalidade comporta. Por último, irei falar sobre o pesquisador norte-americano Ausubel. Dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Segundo Ausubel, a aprendizagem é um processo que envolve a interação da nova informação abordada com a estrutura cognitiva do aluno. Para Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aluno já sabe. Aí vamos à seguinte pergunta: por que essa aprendizagem é significativa? Bom, porque esse conhecimento é específico. Existe na estrutura de conhecimentos do sujeito que permite dar significado a um novo conhecimento, seja de forma mediada, seja pela própria inferência do sujeito. A mente humana guarda informações de maneira organizada, com uma ordenação conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos, ideias, hipóteses, entre outras coisas. Então, estamos chegando ao final do vídeo e agora eu irei falar sobre a aprendizagem memorística ou mecânica, brevemente. Eu acho que vai ficar muito grande esse vídeo. Então, o novo conhecimento armazenado de forma arbitrária e literal na mente do indivíduo, não se relacionando com a estrutura cognitiva já existente dessa forma, não ganhando significados. Então é isso. Minha apresentação, não sei se ficou boa, mas por favor, professores, estou no aguardo da avaliação de vocês. Espero que vocês avaliem com carinho, porque deu trabalho. Esse daqui é Piaget. Esse outro aqui é Vygotsky. E esse é Henri Vallon. E
por último, esse daqui é Ausbel. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar um like aí pra mim. Desgraça nessa cadeira. Você construir. Não é. Esqueci até que eu ia falar. Sim, a teoria. A teoria da afetividade de valor. Ainda bem que tem editor que ia ser de mim. Afetiva e a cogenectiva. Eu tô falando errado. É. Cogenectiva. É.